Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês referente à avaliação, diagnóstico, como que eu faço aqui no salão, como que eu faço com as minhas clientes, né? Por que se deve, então, fazer a avaliação? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Ayala, eu tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. Eu iniciei aí como secretária, depois eu passei a trabalhar com minha irmã e hoje eu estou aqui no meu salão. Em abril a gente vai fazer 1 ano, eu estou muito feliz. Vamos estar de aniversário. E hoje então eu vim falar um pouco aqui como que a gente faz essa avaliação para a gente conseguir entregar um loiro perfeito, um loiro sem manchar, um loiro sem quebrar para a nossa cliente. Por que é importante eu avaliar, se eu avalio todos os cabelos que eu faço. Então, assim, por um tempo, eu não tinha este protocolo de atendimento, eu não avaliava, eu não fazia o diagnóstico quando eu iniciei. A cliente chegava e eu já ia montando mecha na cabeça dela. E eu cometi muitos erros, e por isso que hoje eu venho compartilhar aqui como eu faço, que eu acho que é muito importante a gente fazer essa avaliação, a gente conversar com a nossa cliente, a gente entender o que ela quer, a gente alinhar as expectativas e a gente poder oferecer algo para ela que realmente seja satisfatório, porém que a gente consiga manter este cabelo saudável, este cabelo bonito. E quando que eu devo então fazer a avaliação? A avaliação a gente deve sempre fazer antes de iniciar qualquer processo químico. No meu caso, eu sempre faço antes da descoloração, antes do loiro. Então, como que funciona? Aqui no salão a gente tem um protocolo de atendimento, onde a gente agenda a avaliação com alguns dias de antecedência, até para não ficar reservando todo aquele tempo na agenda, porque como todo mundo sabe, o loiro ele demora bastante, então caso essa mecha teste, essa avaliação não venha passar, para não ficar todo aquele agendamento lá reservado e você não conseguir colocar outra cliente de última hora. Então a gente sempre agenda com antecedência, a gente vai conversar com a nossa cliente, a gente vai alinhar, entender o que ela quer, e eu gosto sempre da avaliação presencial para a gente sentir, porque a gente tem que sentir o cabelo da cliente, Muitas vezes elas querem que a gente avalie por mensagem, pelo WhatsApp, só que a gente não consegue sentir, a gente não consegue tocar no cabelo, a espessura deste cabelo, se ele é fino, se ele é grosso, qual o grau de porosidade do fio, que a gente consegue sim, a partir da avaliação, sentir esse grau de porosidade, que isso conta muito na hora da gente entregar o loiro. Então esse é o protocolo que a gente segue. Também para a gente passar valores, a gente consegue a partir de uma avaliação presencial. Claro que eu passo sempre uma média de valores, porém eu consigo entregar, falar o valor exato a partir da avaliação presencial, de eu sentir o cabelo da cliente, de eu ver a quantidade de cabelo, qual a quantidade de mechas que ela vai querer neste cabelo, porque tudo isso vai influenciar na hora da gente passar o valor das mechas, quanto de produto eu usei, quanto de tonalizante eu vou ter que usar neste cabelo. Claro que, se a cliente, muitas vezes a cliente vem de outra cidade, não é por isso que eu vou deixar de atender, não precisa daí vir avaliar uma semana antes, aí eu faço uma pré-avaliação pelo WhatsApp, mando as mensagens, e aí sim, então depois no dia eu faço a mecha teste e avalio juntamente com a cliente. Tudo existe as exceções, porém eu gosto sempre de agendar a avaliação uma semana antes, avaliação presencial. Então o que a gente tem que levar em consideração? A cliente senta na nossa cadeira e a gente vai conversar com ela, a gente vai alinhar o que é possível a gente entregar para ela. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente avaliar é o grau de porosidade do cabelo dela. Como que a gente avalia, então, o grau de porosidade? Vamos medir, assim, entre 1, 2 e 3 graus de porosidade. Então, quanto mais poroso tiver esse cabelo, mais danificado ele vai estar. Então, digamos que um cabelo que ele tenha brilho, que ele esteja um cabelo mais natural, mais saudável, ele tenha o grau de porosidade 1.
Um cabelo que esteja mais seco no toque, que você sinta aquela fibra, o fio com frizz, então ele tem um grau de porosidade 2. E um cabelo então que está praticamente aí se rompendo, elástico, quebradiço, então ele tem o grau de porosidade 3. Então a partir disso a gente também já consegue avaliar, olhando então para o cabelo da nossa cliente, entendendo ali qual o grau de porosidade desse fio. E outra coisa que a gente tem que entender, assim, por que a cliente nos procura? Toda vez que a cliente procura um profissional, um cabeleireiro, um especialista, ela tem algum problema que ela quer que você resolva, né? No nosso caso, seja o cabelo vai estar ressecado, ou o corte, a cor, né? Ela não está gostando da cor. Então, quando ela procura o profissional, quando ela procura o cabeleireiro, ela está buscando, ela quer que você seja capaz de resolver esse problema dela, né? Então, a gente tem que alinhar isso muito bem com a nossa cliente, né? Para a cliente não acabar se frustrando. Então, é muito importante a gente avaliar, a gente conversar com a nossa cliente, né? E a partir disso, então, a gente alinhar a expectativa e o que a gente consegue entregar para a nossa cliente, se sim é possível, se não, se a gente precisa tratar talvez esse cabelo antes, né, da gente passar então por um processo químico. E quais são então as principais agressões que o nosso fio sofre? Existem várias agressões externas, mas as principais são as ferramentas térmicas, então o secador, a prancha, o babyliss, também as descolorações, as químicas, as progressivas, os alinhamentos, tudo que é feito para alinhar o cabelo, ele tem química, né? Não existe nada que alise que vai tratar o cabelo, então isso a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça, ou os alinhamentos, ou progressiva, ou vai ser a base de ácidos, ou a base de formol, e os alisamentos, então, tem amônia e outros princípios ativos, mas os alinhamentos e as progressivas, que são mais vendidas no mercado, elas são a base de ou ácido ou formol. E isso sim pode danificar o cabelo e pode que não seja compatível com a descoloração. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora da gente fazer uma avaliação, entender, né, ver se a nossa cliente passou por algum processo. Às vezes a gente pergunta se ela fez progressiva, se ela alisou o cabelo, e às vezes venderam para ela como uma escova, como escova de chocolate, escova de morango, escova orgânica, porém se alisa o cabelo, se diminui o volume, ou ela tem formol ou ela tem ácido. Então ela sim é uma química. E o nosso cabelo, então, ele é formado por vários componentes, né? Eu vou dizer aqui os principais. Então a gente tem a proteína no nosso cabelo, que é a queratina, que ela dá força para o nosso cabelo, que ela ajuda na elasticidade. Também os lipídios, que são a base de óleos, que eles vão nutrir o nosso fio, e a água, que ela dá peso e hidrata o cabelo. Então, por isso que as ferramentas térmicas são tão agressivas para o nosso cabelo, porque o nosso cabelo ele é formado por água. Então, quando a gente está forçando essa secagem, digamos assim, a gente está eliminando a água do fio do nosso cabelo, né? E como o cabelo é formado, a gente precisa, eu sempre digo para as minhas clientes, eu venho aqui comentar nas redes sociais, a gente precisa pelo menos uma vez na semana deixar nosso cabelo secar natural, deixar nosso cabelo absorver essa água. Não é água pingando, né, que a gente vê água pingando, mas sim deixar o nosso cabelo absorver internamente essa água, né? O nosso cabelo precisa de água, ele é feito de água, então a gente tem que estar sempre repondo, porque proteína a gente repõe em reconstrução, né? Nutrição a gente repõe com os tratamentos, né, à base de óleos. E a hidratação, o que a gente tem que repor? A água. Então a gente tem que deixar o nosso cabelo secar pelo menos 1, 2, 3 vezes, depende, né, quantas vezes que você usa a ferramenta térmica. Pelo menos deixa o cabelo absorver aquela água natural, e se depois você precisa usar escova ou usar a prancha, o babyliss, enfim, mas pelo menos deixar que o seu cabelo absorva essa água. Faz muita diferença você ver o seu cabelo mais alinhado, seu cabelo mais tratado, tá? Essa é uma dica que eu gosto de dar para as minhas clientes, né, para quem me segue. Eu comento assim que há um tempo atrás as pessoas elas não tinham secador em casa, babyliss e prancha, né? Elas vinham no salão para fazer escova uma vez na semana, talvez a cada 15 dias, né?
uma vez por mês. Hoje não, hoje 90% das pessoas, né, das minhas clientes, elas têm algum tipo de ferramenta térmica e praticamente ninguém deixa o cabelo secar natural. Então isso agride muito o fio. Por mais que a gente use protetor térmico, né, que é essencial, a gente nunca pode usar uma ferramenta sem protetor térmico, porém ele ajuda com que isso seja menos agressivo. Mas não quer dizer que se você usar secador todos os dias com protetor térmico ou a prancha, isso não vai agredir o fio. Vai sim, né? A prancha muito quente, ela queima o cabelo, né? Então, assim, fica aquele cabelo oxidado, principalmente para as loiras, a cor não se mantém por muito tempo. E às vezes daí a cliente não entende por quê. Mas porque o uso de muita ferramenta térmica. Você força aí o secamento do fio, não deixa com que o seu cabelo absorva essa água no cabelo. E assim, então claro, né, que mesmo a gente fazendo toda a avaliação, a gente conversando com a nossa cliente, a gente precisa fazer a mecha teste, né, que é a partir dela, então, que ela vai tirar todas as nossas dúvidas, né. A mecha teste, ela não serve só para a gente verificar o tom que esse cabelo vai abrir, ou digamos se esse cabelo vai abrir ou não. Não é só para verificar se essa mecha aguenta passar pelo processo químico ou não, mas sim para a gente saber a tonalidade, para a gente saber o fundo de clareamento que essa mecha vai nos revelar e se a gente consegue então entregar o cabelo que a cliente pediu. Então, a avaliação é importante para a gente conversar e sim, depois a gente faz a mecha teste. Amanhã eu vou vir demonstrar como que eu faço a mecha teste, qual oxidante que eu uso, qual o tempo de pausa que eu deixo no cabelo aqui das minhas clientes. Outra coisa que importa muito é como que a cliente lava o cabelo em casa. Hoje em dia a água em si, né, não só os produtos, a água ela tem muitos metais pesados. Então tem água que tem calcário, cobre, o cloro. Então essa água ela acaba prejudicando muito o fio, principalmente na hora da descoloração. Eu tenho cliente que usa os melhores produtos, cuida com o secador, usa os protetores térmicos, só que na hora de descolorir tem até cheiro de metal no cabelo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Este cabelo assim sempre tem risco de quebra, né? Principalmente o cobre. O cobre ele não é compatível com o oxidante, então começa aquela mecha a aquecer e o risco de quebra é muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado, avaliar isso, perguntar para nossa cliente com qual rotina, né, se ela sabe qual o encanamento talvez que tenha no chuveiro lá, que ela lava o cabelo, né? Então isso também influencia. Outro ponto também que a gente tem que ter cuidado é a piscina, tá? A piscina não é somente o cloro, mas também ela tem um produto lá para as algas, que é a base de cobre, que ela não é compatível também com o oxidante, e o risco de quebra é muito grande de acontecer neste fio. E não é assim, entrei um dia na piscina, esperei 15 dias, no outro dia eu vou fazer a mecha e o cabelo vai aguentar. Então, às vezes, uma vez que você entrou na piscina, o cabelo ele fica com esse sulfato aí de cobre até 60 dias. Tá? Então, às vezes a cliente vem, a gente consegue olhar que o cabelo está verde, se for recente que ela entrou na piscina, se o cabelo ficou verde, né? Não quer dizer só se o cabelo fica verde ou não, que não vai passar na avaliação, no teste. O verde, como eu disse, é o produto que tem para as algas, que é o sulfato de cobre. Então, contato com o amarelo, ele dá essa tonalidade verde no cabelo das loiras, porém não é só ele que prejudica. Então a gente tem que fazer essa avaliação, fazer essa pergunta para a nossa cliente, se ela entrou na piscina, se sim, faz quanto tempo, porque o cabelo é como se fosse uma esponja. Então quando a cliente mergulha na piscina, principalmente quando entra com o cabelo seco, né? Eu gosto sempre de indicar para a cliente entrar com o cabelo molhado, né? Molhar antes do cabelo, passar algum produto, algum óleo, para que não absorva 100% essa água da piscina. Porém, se a cliente, né, mergulha com o cabelo seco na piscina, o cabelo é uma esponja, então ele vai absorver toda essa água, todos esses metais que encontram essa água, e ele pode durar aí até 60, 90 dias, dependendo do estado do cabelo. E a partir da mecha teste, então a gente consegue também diagnosticar. Então isso é importante da gente avaliar. Eu tenho uma cliente também que faz, eu acho, uns 60 dias que ela está entrando na piscina, né? Entrou na piscina, a gente fez a mecha teste, o cabelo dela não passou, o cabelo dela teve corte químico e é uma altura de tom de um cabelo já claro, não preciso deixar clarear tanto, e mesmo assim a gente não conseguiu
clareamento, então é muito importante a gente avaliar, a gente fazer perguntas. Às vezes você que está iniciando, é importante ter uma ficha de anamnese, né, anotado com todas essas perguntas, para você conseguir fazer uma avaliação precisa, né, do cabelo da sua cliente, até depois quando ela tiver um retorno, ou se ela não passar, para você ter todo anotado, né, por que que não passou, por que que passou na avaliação, se você consegue entregar aquele cabelo para ela, ou até mesmo no sistema, a gente trabalha aqui com o sistema, então fica tudo relacionado no sistema, então é muito mais fácil, porque a gente não consegue gravar, né, todos os produtos que a gente usa em cada cliente, ou todos os procedimentos, então é importante ter tudo anotado, para quando essa cliente voltar, a gente ir lá pesquisar e já entender, né, do histórico do cabelo dela. Então, se você não tem isso, ou se você tem dúvida, faça um questionário de todas essas perguntas, né, para você avaliar o cabelo da sua cliente. Então, às vezes você pergunta para sua cliente se ela fez progressiva, como eu disse, às vezes ela não entende, ela fez algum tipo de alinhamento, e mesmo assim, as progressivas selam o fio. E por que que elas fazem isso? O nosso cabelo, ele é medido então numa tabela de pH, que vai do 1 a 14, e as progressivas e os alinhamentos, elas têm um pH muito baixo. Então, o nosso cabelo, ele tem as escamas, né? As escamas, elas ficam abertas. Quando a gente faz algum tipo de alinhamento, esse alinhamento ele vem e fecha essa cutícula. Então, ele vai fazer a selagem deste cabelo. Por isso que quando a gente faz algum tipo de alinhamento progressivo, a sensação é de um cabelo super hidratado, super alinhado, né, super brilhoso. Realmente ele faz isso no cabelo, porém ela é uma química. Então fechou essas escamas, né, essa cutícula, ela fechou e ela sela, né? Eu disse, é um pH muito baixo. O pH geralmente dos alinhamentos progressivos, eles são abaixo de 3, 3,5, 2, então assim é baixíssimo, né? E quando a gente vai fazer uma descoloração, então a gente tem que abrir essas escamas para o descolorante penetrar no fio. Porém, se está o alinhamento, é muito mais difícil. Então a gente tem que tirar o produto do alinhamento que está selado e aí sim depois eu conseguir atingir a camada do cabelo. E a descoloração, ela atinge um pH altíssimo. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? O pH do cabelo eleva lá na altura de 10, 12, né? E aí quando você vai fazer uma progressiva, você baixa muito o pH. E a gente tem que ter sempre o pH neutro. Então quando a gente faz uma descoloração no cabelo, né, muito alta, então a gente tem que usar produtos para tratar, para tentar deixar esse pH na altura de um 7, ali um pH mais neutro, né, um 5. E aí eu ainda vejo cabeleireiros que fazem a descoloração e a progressiva no mesmo dia. Então, imagina como que fica este cabelo. A gente falando assim, ó, né, na leitura do pH do cabelo. Então, a gente vai elevar o pH altíssimo, na altura de um 10. A gente vai descolorir esse cabelo. A gente deveria repor massa para fechar, para neutralizar. Aí você vem com o shampoo de limpeza, você abre novamente essas cutículas. E aí depois você sela com um produto de um pH baixíssimo. Então, ela eleva lá em cima, depois ela baixa novamente. E aí você passa a prancha nesse cabelo que foi descolorido várias vezes. Então, assim, você está queimando esse cabelo, né? Literalmente está queimando, está fritando o cabelo. É um cabelo muito descolorido, a gente precisa tratar. A gente precisa aí que a cliente fique até de 2 a 3 dias sem lavar esse cabelo para voltar esse pH, para ele estabilizar, porque não é assim na hora que esse pH vai estabilizar. Então eu não indico, tá? Eu não faço. Eu já fiz progressivo e mechas no mesmo dia, por isso que eu estou dizendo, ou alinhamento, enfim, eu já fiz, eu via como o cabelo ficava sensibilizado, como o cabelo ficava feio, fica aquelas pontas duras, aquela ponta às vezes esfarelando, aquela ponta esticada, ele não fica um loiro bonito, não fica um loiro saudável, você descolore bastante o cabelo, porém com a prancha ela queima, ela oxida, ela revela os pigmentos amarelos, os pigmentos alaranjados, então a gente tem que ter todo este cuidado, né? Por mais que nunca tenha quebrado, aí às vezes você fazendo progressiva e as mechas no mesmo dia, isso pode ser que venha acontecer um dia, então é importante, se você faz progressiva, se as suas clientes gostam, então faça a descoloração, trate esse cabelo e após aí 15, 30 dias, aí sim, venha com a progressiva ou alinhamento, porém com uma prancha que não seja uma
temperatura tão alta, porque senão você vai queimar o loiro e aí a tua cliente não vai manter com a tonalidade que ela escolheu, né? Principalmente os cabelos aí na altura de 8, 9 ou 10. Se você passar a prancha muito quente, ela vai queimar de cabelo. Então, quais são os pontos aí até agora que a gente falou que a gente deve levar em consideração na avaliação? Então, é a porosidade do fio, qual o grau de porosidade desse cabelo, se ela está no grau 1, 2 ou 3, se ela faz um tipo de alinhamento progressivo, porque isso sela a cutícula e vai dificultar na hora da descoloração. E terceiro, as ferramentas térmicas, né? Por quanto tempo que ela usa em casa, quantas vezes que ela usa secador ou prancha. E por que isso é importante? Pensa aqui comigo. Se a tua cliente chega na cadeira e pede para você fazer um cabelo perolado para ela, um cabelo aí na altura de um 9, né? Que puxa para uma altura de tom 9, um amarelo clarinho, um cabelo perolado, um cabelo bem claro. Ela usa a prancha em casa 3 vezes na semana, neste cabelo. Então esse cabelo ele não vai se manter com a tonalidade que você entregou. E se você não fizer essa avaliação e você não explicar isso para ela, quando ela chegar em casa, depois de umas 5 lavadas, né, se ela passa a prancha praticamente todas as vezes, esse cabelo vai oxidar. Esse cabelo vai revelar pigmentos alaranjados, pigmentos amarelos. E aí depois então ela vai entrar em contato com você, questionar que a cor do cabelo não durou, que às vezes você não conseguiu entregar o que você prometeu para ela. Então, por isso que a gente tem que ter alinhado, se a cliente usa 3 vezes na semana secador ou prancha, provavelmente não tem como a gente fazer um cabelo perolado para ela, porque esse não vai se manter. Ou o mínimo é a gente informar, olha, eu vou fazer essa tonalidade, porém, você usando tanto secador, tanto a prancha, o seu cabelo vai queimar, vai oxidar e a cor vai revelar pigmentos amarelos, né? Então a cliente aí ela tem que daí escolher, mas isso desde que você deixe claro para ela e ela não tem essa surpresa em casa, né? Com o cabelo claro, pranchando, porque muitas vezes a cliente ela não sabe disso, né? Quem sabe somos nós cabeleireiros e a gente tem que fazer essa indicação correta então para nossa cliente. E o que faz então com que o cabelo oxide, que o cabelo revele os pigmentos amarelos e os pigmentos alaranjados? Ou são as ferramentas térmicas, secador, a prancha ou babyliss que queima o cabelo, ou a oxidação, né? Então a própria oxidação da descoloração, ela vai revelando o pigmento amarelo. Porém, o que realmente amarela cabelo são as ferramentas térmicas que acabam queimando o fio. Então é muito importante na avaliação que a gente sempre alinhe a expectativa da nossa cliente com o que realmente a gente consegue entregar para ela. Então, por isso que é importante avaliar, é muito importante conversar. Às vezes você pode pensar assim, mas é um tempo que eu vou perder conversando com a cliente, eu já poderia estar fazendo a mecha, porém eu acho que a avaliação, ela te dá muito mais chances de você só acertar, né, sem você errar. Porque se a cliente chega na tua cadeira e você começa a colocar mecha sem avaliar, sem saber o que esse cabelo tem, sem saber o que você vai entregar, sem explicar para sua cliente o risco de você cometer algum erro, de dar algum corte químico, de manchar esse cabelo, é muito grande. Então é muito importante a gente perder ali que seja 20, 30 minutos, porém, depois da avaliação da mecha teste, você vai ter tudo alinhado, como que você vai seguir e você consegue montar essa mecha muito mais rápido, né? Já sabendo a técnica que você vai usar, o fundo de clareamento que vai revelar esse cabelo e qual tonalizante você vai usar. Então, quando a cliente senta na minha cadeira, a partir ali da avaliação, de eu conversar, de eu entender, eu já tenho tudo assim claro na minha cabeça qual vai ser o caminho, qual vai ser a trajetória que eu vou seguir para entregar o cabelo que ela me pediu. Não vai ser nenhuma surpresa para mim no lavatório, esse cabelo não está abrindo, esse cabelo tentando, esse cabelo está quebrando. Não, quando eu começo até o fim eu já tenho claro quais os passos que eu devo seguir, como que eu devo proceder e quais os pigmentos, qual tonalizante, qual fundo de clareamento esse cabelo vai me revelar. Então como que a gente tem que alinhar com a nossa cliente? Principalmente quando é uma cliente nova, que você não conhece o cabelo, você não conhece o que ela gosta, como que ela gosta. Muitas vezes o que é dourado para ela, para o cabeleireiro não é. Às vezes o que é amarelo para a cliente, para mim pode ser que não seja. Então eu gosto sempre de pedir que a cliente me traga referências de cabelo,
que sejam no mínimo 3 fotos, né, fotografias do cabelo para eu conseguir olhar, para eu conseguir identificar qual é a tonalidade de cabelo que ela gosta, qual é a técnica, se ela gosta de um cabelo com pontas mais claras, um cabelo com contorno mais evidente, um cabelo com mecha na raiz mais marcado, né? Eu também gosto que olhe nas minhas redes sociais, né, e traga os cabelos que eu faço, então isso também me facilita de entender, porque como fui eu que executei a técnica, para mim fica muito mais fácil alinhar, entender qual técnica eu vou usar. Claro, se ela não tiver nenhum cabelo, esteja lá nas minhas redes, quiser, né, trazer de outros profissionais, também não tem problema, porém, no início, talvez começando, é importante ela olhar referências suas, que a partir daí você já sabe identificar qual foi as técnicas que você usou, né? Como que foi que você fez aquele cabelo, então se torna mais fácil para você entregar esse cabelo para sua cliente. Outra coisa também que eu gosto, porque também referência às vezes pode modificar um pouco a luz, né? Dependendo do ring light, mudar um pouco a tonalidade desse cabelo, então eu gosto de pegar a cartela de cores também, a cartela de cores aí da marca que você trabalha, que tem as alturas de tom, que tem os pigmentos, os reflexos, e juntamente com a cliente, então, que ela mostre na cartela quais as cores que ela gosta, né, para você saber identificar realmente quais os pigmentos, quais os reflexos que você vai ter que usar. Também eu gosto de pedir para ela me identificar quais as tonalidades que ela não gosta, quais os pigmentos, né? Talvez qual o cabelo que ela não gosta, então fica mais fácil da gente compreender também, né? Ela alinhando quais os cabelos que ela gosta e quais as referências que ela não gosta, o que ela não quer para o cabelo dela. Outra coisa que é importantíssimo, que eu vejo que muita gente às vezes erra nessa hora aí de avaliar, eu já errei, a cliente trazer uma foto de um cabelo para você, que a cliente já tem o cabelo claro, né? A altura do cabelo aí da cliente natural, a altura de 1,9, e ela pede as mechas, ela pede o cabelo igual o cabelo daquela cliente que tem a altura do cabelo 9, que já tem um cabelo claro. Porém, ela tem um cabelo, um loiro escuro, né? Na altura de um 6. É um cabelo mais escuro. Então, por mais que eu faça as mechas da mesma cor que o cabelo da cliente loira, eu nunca vou conseguir entregar o mesmo cabelo. E eu nunca falava isso para minha cliente. Ela chegava e falava assim, eu quero as mechas dessa cor, você consegue fazer? Eu conseguia fazer a mecha da cor da referência que ela me trouxe. Porém, o cabelo dela, né, juntamente com as mechas, dava outro resultado, porque o cabelo dela é mais escuro. E a gente não vai pegar mechas, não vai fazer uma descoloração global, né? Então, o loiro, ele é criado a partir de sombra, né? E a sombra é o cabelo natural da cliente. Então isso tem que estar muito claro. Então você tem que alinhar ali as referências de cabelo, um cabelo que seja o natural parecido com o cabelo da sua cliente. Aí sim você consegue entregar um cabelo fiel ao que ela trouxe na fotografia. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, né? A referência tem um cabelo super claro e eu consigo fazer um platinado, igual um cabelo à altura 9 aí, né? Um loiro que já é claro e eu vou fazer um platinado. Eu tenho que abrir 1 ou 2 tons aí, né? Vou abrir a altura de 10, né? Um fundo de clareamento amarelo clarinho. Então é muito fácil a gente conseguir entregar um cabelo platinado para uma cliente à altura de 8 ou 9. Porém, se a tua cliente tem cabelo à altura de 6, você consegue entregar um platinado, né? A gente até consegue, mas o fundo vai ficar à altura de tom do cabelo natural da cliente. O cabelo natural a gente não consegue modificar. Então, trazer referências de cabelos naturais que sejam parecidos com o cabelo dela. Aí sim a gente consegue entregar uma cor fiel para nossa cliente. Porém, quem tem que entender, quem tem que explicar, somos nós, profissionais, os cabeleireiros, né? A gente tem que alinhar isso com a cliente. Como eu disse, criar menos expectativa nela, né? Quando o cliente senta na minha cadeira, eu nunca ofereço mais do que eu posso entregar. Senão a cliente sai frustrada, por mais que o cabelo fique bonito, ela não sai contente do seu salão. Então, por mais que o cabelo possa chegar no tom que ela me pede, eu sempre ofereço algo a menos. E depois, se no decorrer da montagem eu conseguir entregar mais, isso é lucro. Ela vai sair muito mais contente do que o que você ofereceu para ela. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, levar em consideração, alinhar as expectativas, deixar claro que você vai conseguir entregar para ela
E também depende de como ela cuida deste cabelo em casa. O resultado do loiro não é somente na ação que a gente faz no salão, mas sim de todos os cuidados, os produtos, secador, prancha, alinhamento, alisamento, né? Então tudo isso faz com que o loiro mantenha saudável, bonito, que tenha maior durabilidade na cor. Quais são então os pontos que a gente tem que levar em consideração para a gente fazer a avaliação? Então, primeiramente, como eu disse, a gente vai avaliar o grau de porosidade desse cabelo, se esse cabelo, né, tá num grau 1, 2 ou 3, então isso fica fácil de você identificar. Segundo, se ela faz algum tipo de progressiva, alisamento, alinhamento, escova orgânica, chocolate, né? Fez algo para alisar, é uma química, se o cabelo dela tá alinhado, né? Foi base de alguma química, como eu disse, ácido ou formol. Terceiro, quantas vezes ela usa ferramentas em casa, ferramentas térmicas, né? Quantas vezes na semana ela usa, se ela usa prancha que tem uma temperatura maior ou usa secador. Outra coisa que a gente tem que levar também em consideração, se você usa 2 ferramentas térmicas, a gente precisa passar 2 vezes o protetor térmico, porque se você usou para secar, depois na hora de fazer o Babyliss você não usar o protetor térmico, você não tem mais proteção. Então, quando você vai secar o cabelo, você usa protetor térmico. Quando vai fazer Babyliss, usa outro protetor térmico novamente, para estar protegendo mais os fios. Então, ver quantas vezes que ela usa ferramentas térmicas, isso é muito importante. Como eu disse, quem nunca viu aí cliente com cabelo natural e não passa na mecha teste, né? Então, são todos esses fatores, ou a água, ou piscina, ou usa muito ferramenta térmica, principalmente na franja. Quem passa muita prancha pode ver que o cabelo é quebrado, então as ferramentas elas sim quebram o cabelo. Não é somente a descoloração dos cabelos, não é somente a química em si. A piscina, ter muito cuidado com a água de piscina, né? Os produtos usados então não são compatíveis com oxidante, isso pode levar até o corte químico e dura por muito tempo nos cabelos. Também ver se a sua cliente algum tipo de alergia, né? Conversar com ela. Outra coisa que é importante da gente saber também agora é pós-Covid, as clientes estão tendo muita queda no cabelo, né? Após cirurgias também. Então, Covid é uma inflamação, algo que às vezes a gente ainda não sabe, né? Provoca, porém a maioria tem muita queda no fio. Então, eu não indico a gente fazer nenhum tipo de coloração neste cabelo. O melhor é tratar do couro cabeludo e quando cessar, então, a queda, a gente pensar em colocar alguma química no fio. Lembrando que eu sempre preservo o cabelo. É muito importante, eu digo que muito além de ter o cabelo, é a gente ter o cabelo saudável, é a gente ter o cabelo bonito, que a gente consiga cuidar em casa, que a gente consiga arrumar esse cabelo em casa. Nada adianta você vir vestir num loiro, fazer uma super descoloração, só que você não conseguir pentear esse cabelo em casa, né? Não conseguir ter os cuidados em casa, não conseguir com que esse cabelo fique bonito. Então a gente tem que alinhar. O principal é ter o cabelo bonito, é ter o cabelo mais saudável. Não precisa talvez ser um tom claro, oferecer um tom menos claro para sua cliente, quantidade, né? Talvez um retoquezinho só na raiz, talvez um contorno na frente. Então existem vários procedimentos que a gente pode oferecer nossa cliente. Então tudo isso é a partir da avaliação, é a partir do diagnóstico, essa é a forma que eu faço aqui no salão e a partir disso então a gente vem com a mecha teste, aí sim ela vai nos dar mais clareza, né? Vai nos dar certeza do que a gente pode fazer neste cabelo, né? Qual a tonalidade, se vai dar corte químico, se vai suportar, se eu vou oferecer então uma tonalidade a menos para cliente. Então eu acho que é isso. Amanhã eu vou então vir aqui falar sobre a mecha teste. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ver se eu consigo deixar essa live gravada. Vocês podem ir lá também comentar. Uma boa noite. Espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês como que eu faço aqui a avaliação. E é isso. Até mais. Um beijo.